Sem perder tempo, meio-dia, 57, hora certa de Brasília. Vamos para a toca. Yara Fantoni está lá, está com Douglas Coutinho. Vamos bater um papo lá. Alô, Yara Fantoni. Cuidado com a água aí, Yara. Boa tarde, direto. Toca 2 ao vivo. Cuidado com a água, né, Everton Guimarães? Tô de olho em vocês. Treino mais uma vez pela manhã aqui na Toca da Raposa. O técnico David fez um coletivo tático e manteve como titular o mesmo time de ontem para a partida contra o Boa Esporte, no domingo, em Varginha, às 4 horas da tarde. Ele vai com a formação toda reserva e quem está confirmado no ataque é Douglas Coutinho, que bate um papo aqui com a gente. Seja bem-vindo, Douglas, aos donos da bola. É um prazer recebê-lo, viu? Prazer estar aqui falando com vocês também. E mais uma oportunidade, Douglas, para vocês mostrarem o trabalho e da última vez que você entrou em campo como titular contra o Atlético Paranaense, fez gol. Vem mais gol por aí? Então, eu tô treinando forte, treinei forte semana, dedicado. Não só eu, mas como todos os jogadores, a gente botou essa oportunidade como uma oportunidade única, de ouro, que a gente não sabe quando vai aparecer de novo o time reserva, todo jogar como titular. Então a gente está bastante focado e sem entrando de novo tem com certeza fazer mais um gol. Para muitos é um jogo mais para cumprir tabela, mas para vocês não é bem assim, porque a defesa do Cruzeiro é a menos vazada, nunca perdeu para o Boa Esporte, 6 jogos, 6 vitórias. Vocês querem manter essa invencibilidade e esses números aí? Claro, independente do time que vai entrar ser titular reserva, nosso elenco é muito forte, então o David ele não pensou 2 vezes antes de colocar os jogadores do banco de reserva para atuar. Então a gente não quer perder essa invencibilidade, deixar do jeito que está, a defesa menos vazada e fazer gols para ajudar a equipe. O Everton, e ele foi poupado do treino na quarta-feira por fadiga muscular. Tá tudo certo? Tá recuperado, tranquilo, favorável? Tá tudo favorável. Então, eu tive um cansaço, estava sentindo a perna um pouco pesada, mas já está tudo tranquilo, está tudo certo. E você, começou na base aqui do Cruzeiro, ele tem identidade com a equipe Celeste, Everton. Manda um recado aí para a torcida do Cruzeiro, porque eles estão bem ansiosos aí com esse time alternativo, tem gente que nunca entrou em campo. Então, mandar um recado para todos os torcedores cruzeirenses que podem ficar tranquilos. O nosso time tem um elenco muito forte, independente de quem vai jogar, sair jogando, vai dar o máximo. Jogadores que estão estreando também, vocês vão ver, às vezes o exemplo do Bruno Nazário não chegou a jogar ainda, muitas pessoas estão ansiosas para ver ele atuando, então com certeza vai ser um belo jogo e a gente vai levar uma felicidade para todos os torcedores. Tá tranquilo, tá favorável aqui no Cruzeiro? Bem tranquilo e bem favorável. Que bom, muito obrigada, viu, Douglas, por participar aqui com a gente. É isso mesmo, essa tranquilidade aqui no Cruzeiro, porque o Cruzeiro é líder, tá tranquilo, tá favorável. Everton Guimarães, só atualizando aí o time que vai a campo no domingo às 4 horas da tarde em Varginha. O goleiro Rafael na lateral, vai o Mike, Léo e Bruno Viana, o Fabrício na lateral esquerda. Aí já no meio vai com o Gino, o Bruno Ramires, Maciel e Bruno Nazário, Pisano e Douglas Coutinho, que bateu papo aqui com a gente, Everton Guimarães. E só atualizando a situação do zagueiro Manuel, que foi operado ontem, ele já se recupera em casa da cirurgia na cartilagem do joelho direito e deve começar a fisioterapia semana que vem aqui na Toca da Raposa. Uma ótima sexta-feira para vocês. É com vocês aí nos Donos da Bola no estúdio, Everton Guimarães. Valeu, Yara. Parabéns pelo trabalho aí. Muito obrigado ao Douglas Coutinho, assessoria do Cruzeiro aí que ajudou nessa resenha. Bom, vamos lá. Ô ídolo, Douglas Coutinho, você dizia aqui que legal poder ver, né, os jogadores que ainda não atuaram, a gente até saber e mensurar a qualidade desse elenco do Cruzeiro para o jogo do final de semana. Câmera 2, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. O show do Coldplay estava bom? Não, a gente estava junto ontem naquela resenha, eu não estive no show. Só para informar o nobre companheiro que o Douglas Coutinho já atuou, sim. É Bruno Nazário e Bruno Ramires. Você entendeu o que eu Pode falei? continuar agora. Eu falei que o Douglas Coutinho e outros jogadores que vão entrar em bom campo serão prestar atenção analisados. nos jogos dos times mineiros. E bom prestar atenção na pergunta do apresentador também, mas vamos lá. Ô Everton, eu até preferia que o Cruzeiro utilizasse, pelo menos do meio para frente ali, um time mais próximo do titular. Agora também não acho que é um absurdo, não acho que dá para criticar
a escolha do David. É o tipo de situação ali que qualquer uma das opções seria defensável, digamos assim. E a partir do momento que ele vai entrar com esse time que a Yara trouxe para nós, com essa escalação, alguns jogadores chamam mais atenção. E para mim, entre eles não está o Douglas Coutinho. Claro que vai ser observado também, está em campo, mas eu vou estar mais ansioso para observar de novo o Pisano, para observar de novo o Maciel. Acho que são jogadores com mais potencial e com mais chance de serem úteis para o Cruzeiro ao longo da temporada. Seja como titulares ou mesmo entrando com mais frequência. Nesse momento, para mim, nenhum dos dois seria titular. Eu via... Mas, porque o Douglas Coutinho, para mim, é o terceiro na fila dos centroavantes, né? Porque eu ainda acho que o William Bigode deve ter prioridade, o segundo seria o Rafael Silva e o terceiro o Douglas Coutinho. E as chances que ele teve, para mim, não foram tão bem aproveitadas assim. O Pisano, até pelo cartaz com o qual ele chegou, acho que traz mais expectativa. O próprio Maciel, pelo grande jogo que ele fez contra o Atlético Paranaense na Primeira Liga, até pelo que se fala dele no futebol de base. Enfim, eu acho que esses dois, Maciel e Pisano, são os caras que eu mais vou observar no jogo, inclusive onde eu estarei comentando, trabalhando. Vou continuar batendo em cima da tecla. Sou contra usar time reserva, mesmo em jogo que não vale nada. Tem que dar ritmo e depois entra com o time reserva. Mas é um absurdo. Aí vem pra cá na segunda-feira, aí vocês... o David precisa de ganhar tempo, né? Precisa treinar e tal. Aí tem um jogo, mete time reserva. Mas a Dimara é a favor, então fala aí, Dimara. Boa tarde. Boa câmera 2 aí, Priscila, por favor. Boa tarde para todo mundo. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu sou contra time reserva, alternativo e tal. Mas é o que o Cadu falou, não é, neste momento, um absurdo ele fazer isso. A única vez em que o David se utilizou nessa temporada foi contra o Atlético Paranaense, Primeira Liga, ou seja, você teve pouca chance de ver alguns jogadores. E nesse momento, para a gente estar com o Cruzeiro classificado, sem nenhum outro atrativo no jogo do Cruzeiro, o bom para a gente vai ser observar esses jogadores, entender jogo, qual é o processo. Claro, né? que o Elber, a gente Vocês fala... não deixa a Dimara falar, o povo tá reclamando da internet, pô. Por favor, Dimara. Não, Não, tem que deixar, deixa ele né? concluir, senão quem vai ficar maluco é Pô, quem o está em povo tá casa. Conclua, reclamando, por gente, favor. tá chegando várias mensagens do povo reclamando que você e o Edu não deixam ela falar. Ô, Dimara, desculpa, viu? É porque a Dimara é a parte principal do programa. Eu acho que ela Deixa deveria ter mais tempo. Eu falo Dimara, menos. discorra sobre o assunto, por favor. Não, mas eu estava dizendo assim, que pelo menos na minha concepção de querer ver esses jogadores. Acho que o torcedor também, que tem menos chance de acompanhar os treinamentos, de estar lá, de entender qual é o processo, e entender também como o David vê esses jogadores e essas alternativas. Porque além do fato deles estarem entrando, é a forma como eles vão jogar, como é que vai ser taticamente, porque isso a gente vai ter a resposta só no jogo. Então, eu acho interessante por esse lado, quando o jogo já não tem mais nenhum atrativo que não seja a gente estar reconhecendo um pouco mais esses jogadores. Eu ouvi atentamente, embora ligado nas coisas do jogo aberto, ouvi atentamente vocês conversando atrás ali, naquela resenha, que vocês até me atrapalham no jogo aberto, você, o Edu e o Cadu conversando. Eu nem tava. E aí o Edu disse, graças a Deus, que independentemente do Cruzeiro jogar com o time reserva ou titular, tá acabando esse campeonato estadual aí, né? Veja que existe uma comemoração. Concordo minha plenamente. também, com a mesma opinião dele, talvez seja a única coisa que eu divido a mesma opinião sim. dele. Mas eu não sou contra o fim dos estaduais, não. Eu acho que tinham que ser mais curtos para os times grandes, mas contra o fim eu não sou, não. Contra o fim. Você é contra o fim dos estaduais e a escalação Quer do dizer, time titular eu sou contra nesse o jogo fim. de domingo? Eu É. estou insistindo na pergunta porque vocês, por vezes, vocês entram em contradição. Não, Que mal, é o hein? seguinte, boa tarde, Boa tarde, telespectador. Eduardo Panzi. Rapidamente, quanto a campeonato regional, os clubes grandes precisam entrar só na fase final. Eles não precisam jogar 11 jogos para se classificarem, para ir para uma semifinal. Lá em São Paulo eles jogam 20 e tantos 300 jogos. No Rio de Janeiro, mas não sei quantos jogos. E o do Rio também é duro. E lá em São Paulo é a pior, é a mais esdrúxula de todas, porque quem termina em primeiro, se empatar, vai para prorrogação. É uma coisa bizarra. Mas Você isso. joga 50 jogos e depois Não é um vale só. nada. Cara, não tem nem ida e O volta. Campeonato Paulista é uma coisa surreal. Mas em relação a escalar time reserva ou titular, Everton, para esse jogo, acho que tem nada a ver o David escalar o time reserva, até porque ele precisa conhecer alguns jogadores jogando, atuando. Os jogadores que vão entrar vão estar com certeza mais motivados do que os titulares. Não é por causa de um final de semana sem futebol que os caras vão perder ritmo. Isso não existe. Se fosse assim, então, você é totalmente contra o trabalho do Aguirre, que toda hora está escalando time reserva. Por que você está falando de Aguirre na hora do Só estou assunto dando Cruzeiro? exemplo, a gente pode dar exemplo. Então não tem nada a ver, acho que o David faz bem de utilizar o time reserva sim.
ele tem as convicções dele, precisa enxergar outros jogadores. O caso do Bruno Nazário, que o torcedor quer ver jogar. O próprio caso do Pisani, que o Cadu disse que vai prestar atenção. Todo mundo está querendo ver mais desse jogador, porque foi muito badalado quando foi contratado pelo Cruzeiro. O próprio Douglas Coutinho, que é um jogador que fez um campeonato brasileiro bom pelo Atlético Paranaense em 2014, depois deu uma sumida. Então está na hora de ver e dar ritmo àqueles que ele vai utilizar. Caso do Léo, zagueiro, com a contusão do Manuel. O próprio Fabrício, que perdeu a vaga para o Sanches na lateral esquerda. Esses jogadores precisam jogar, precisam atuar. Tem gente que chama de Juan, tem gente que chama de Sanches, tem gente que chama de mim. Então eu vou revezando. Ordem dos tratores, não quero ver. Então acho que não tem nada a ver a utilização. O jogo não vale nada. Eu recebi uma mensagem aqui do Rodrigo e ele está perguntando aqui, tá, tudo bem, vocês são a favor de acabar com o estadual? Não, ninguém é a favor de acabar com o estadual. Agora a pergunta vocês dele, são. A pergunta não acabar não, de mudar o formato. Você sempre foi. Não. Você está mudando agora. Eu não gosto dos estaduais. Verdade. Eu sou contra os estaduais no formato que existe. Eu sempre defendi aqui, eu não corro das minhas responsabilidades. Isso é verdade que o Everton está falando. Muito obrigado, Edu. Porque a gente comunga da mesma opinião há muitos anos. É verdade, é isso aí, Edu. Olha aqui, o que acontece é o seguinte, eu só acho que tem que regionalizar. Isso é utopia. O Afonso está em casa agora, seu papai, deve estar caído do sofá, porque eu sempre falei isso e ele brigava comigo. Regionaliza, existe uma rivalidade regional que é muito grande. Exatamente. Os estádios ficariam com clássicos regionais cheios do mesmo jeito. Ah, mas e o interesse da televisão? Não, essa é outra história, velho. Como é que os grandes entrariam? Fase final. América, Cruzeiro e Atlético, fase final. Enquanto isso, vai para a Liga, vai disputar amistoso América com times também? mais fortes e tal. Os times da capital que tem mais recursos. Já aconteceu isso, né? Supercampeonato Mineiro de 2002. Pois é, mas por que vale que não volta? lembrar, as equipes do interior disputaram uma outra fase e eles entraram na fase final, o Cruzeiro já mas olha campeão. aqui, se for para mudar... Agora, a questão da televisão. Pô, a televisão põe dinheiro. Os clubes falam que o dinheiro é uma cifra considerável. E aí? Será que a televisão investiria o mesmo valor num formato? Cria-se outro produto e a televisão vai investir mais alto em outro produto. Eu acho Vai que a Primeira Liga vira esse produto. Você é a favor de... Também o povo... Vamos discutir isso. O povo enfrescurou demais o negócio. Há um tempo atrás, a gente... Calma, gente, não vamos falar do Cruzeiro de novo, daqui a pouco tem Atlético, porque o final o campeonato já acabou, está tudo definido lá, o G4, é só rebaixamento. Então vamos fazer uma salada aqui, vamos que vamos. Vamos falar de música daqui a pouco, vamos tocar... eu perdi o raciocínio completamente, mas dentro ainda do que a gente está discutindo aqui, pega, todo ano é a mesma coisa, cara. Você olha para o interior, os times suando para escapar de rebaixamento, aquela loucura, aquela dificuldade, você movimenta o mercado, os jogadores por 3 meses, depois acabou o campeonato, acabou a vida dos caras. Quase ninguém pode jogar em casa porque o estado não tem condição, aí vai jogar na casa do outro. Todo ano lá em Divinópolis, pediam um Guarani para colocar hidrante no estádio. Todo ano, põe um hidrante. Eu nunca vi estádio pegar fogo, mas põe um hidrante. Aí botava hidrante. Tem que trocar a carretilha do portão. Aí trocava a carretilha do portão, daí no ano seguinte a carretilha enferrujou. E aí a coisa não sabe que tem 20 anos, 30, 40, 50, a grande solução para o Campeonato Mineiro é até mais fácil. Eu acho que o campeonato deveria continuar com os 2 times, fazer semifinais igual ao rebaixamento, só que ao invés de todos jogarem contra todos, dividir em 2 grupos, já resolveria, já diminuiria em 5 jogos. Cruzeiro também é uma ideia. Também é uma ideia. Eu acho que já resolveria, porque... Aí, se essa ideia, não anula essa ideia sua de talvez fazer alguma espécie de preliminar, algumas fases iniciais para os times que ficam sem atividade, para escolher os times que entrariam entre esses 12, né? Entre os times do interior. Agora, porque também, se entrar direto só numa final, numa semifinal, eu acho que fica tão curto que fica sem cara de campeonato para os grandes. Acho que tem que ser um meio termo. Se você dividir ali, são 12 times, 6 para cada lado, você joga com os times da outra chave, para Atlético e Cruzeiro jogarem um contra o outro, para você ter o clássico na primeira fase, 6 jogos mais 4 ali das semifinais, 10 jogos no total, tá bom. Gostei. Porque hoje são 15. De 15 para 10, gente, 5 datas faz muita diferença. E é bem para os times grandes. Então, eu acho que aí não ficaria nem curto demais, tipo, 2 jogos acabou, que não é quem cara de campeonato, e nem longo, nem arrastado e tal. Eles querem Cruzeiro e Atlético. Mas os times do interior, eles recebem ou o Cruzeiro ou o Atlético, em casa já daria a mesma coisa. Mas eles não querem poucas datas, eles preferem muitas datas, porque eles querem ficar em atividade. Não, mas poucas datas no formato... Mas não é o que parece. Poucas datas no formato que o Ídolo está apresentando.
representando, mas poderia ter uma fase preliminar de classes regionais. Misturando isso que você falou com a fórmula que eu estou trazendo aqui. Alguns times, Atlético, Cruzeiro e América, provavelmente só os 3, já direto nesse campeonato, também teria rebaixamento, mas alguma fórmula que unisse as duas coisas, que existisse uma espécie de mata-mata entre os times do interior, talvez se regionalizando, para ver quem entrasse nos dois. Gostei, viu? Gostei. Pode contratar lá para você apresentar isso lá, que é muito E você pode ter certeza que eu nunca marcaria classe em data FIFA. Sabe o que acontece? Mas se a ideia é boa, não pega. É isso que eu ia falar agora. Eu tenho que ir para o intervalo ali, mas ideia boa não pega. Eu já falo disso tem uns 3 anos. Tudo evolui. Ninguém nunca nem te perguntou, sou onde? Obrigado. Porque dá muito trabalho, velho. De pensar, vamos ter que ir a logística, não sei o quê. Então eles vão sempre pelo caminho mais fácil, né? Vamos aqui mesmo, faz não do mexe, jeito que tá, não, deixa tá bom assim. demais. E outra coisa, os outros estaduais deveriam fazer fórmulas parecidas, deveria existir uma padronização e o Campeonato Brasileiro deveria começar antes. Né? Excelente. Ficar mais parecido. Ficar tudo agrupado. Para aliviar o calendário mesmo, ter menos jogos. E ano que vem, quando for rolar o arbitral, gente, presta atenção nas datas aí, data FIFA, para não ter clássico e tal. Fica mais legal pensar um pouquinho. Olha aqui. Você vai chamar o intervalo? Não vou sair para o intervalo, eu quero dar um recado a você que financiou um veículo. As prestações estão atrasadas, o banco aí ameaçando tomar o seu bem, deu um basta nos juros abusivos e nas cobranças indevidas. Você vai ligar agora 2559-8877, vai fazer a revisão do seu financiamento, vai parar de pagar juros abusivos e virar este jogo. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos? E para saber se existem irregularidades nos seus contratos, e aí, cartão de crédito, cheque especial, financiamento do seu carro, da sua moto, da sua casa, 2559-8877. Está sofrendo ação de busca e apreensão? 2559-8877. Não entregue o carro antes de buscar o seu direito. E o telefone está na sua tela. Tem também o WhatsApp, 99695-3077. O banco está ameaçando tomar o seu carro? Não devolva seu veículo sem antes ligar ou mandar o seu WhatsApp. Também está devendo muito no cartão de crédito aí, estourou o cheque especial? Não fique preocupado. Vamos por partes. 2559-8877, ok? Vamos fazer uma análise do seu financiamento. Se tiver a taxa abusiva, aí você pode receber de volta o que você pagou e até mesmo em dobro. 2559-8877. Liga já, 99695-3077. Chamar o Atlético aqui após a derrota no Equador. Os jogadores do Atlético desembarcaram em Confins. E agora, só para confirmar, o pensamento é no Campeonato Mineiro para confirmar, então, aliás, na semana que vem, né? Para confirmar a classificação também para a Copa Libertadores. O adversário é o Melgar. Ontem o Genta estava me dizendo aqui que assistiu o jogo, que o jogo foi fantástico. O Melgar e Colo-Colo. Bombou o jogo, foi demais. O Melgar é uma coisa tão O Genta estava falando comigo na redação ali. O Genta falou que foi um lixo. Eu assisti tudo. Lógico, foi horrível. O Genta falou comigo do Colo-Colo. Mas o Colo-Colo ganhou de virada. Thiago Escuro. Paredes. Você, Ju, tá? Vai lá e busca. E tá resolvido o problema da lateral esquerda. Não, mas você achou um jogador, hein? Depois de 14 horas de ponte aérea, a delegação do Atlético finalmente desembarcou no aeroporto de Confins. Depois de tantas horas, dá até para entender a pressa do Robinho. Robinho, pensamento já no Melgar para garantir a classificação? Infelizmente não ganhou esse jogo, mas só depende de nós para ganhar o próximo. Para o jovem goleiro Wilson, a derrota no Equador foi ainda mais difícil de digerir. O jogador foi muito criticado pela atuação, principalmente no segundo gol do adversário. A gente se prepara sempre para as coisas boas, pensa as coisas boas, mas às vezes não sai da forma que a gente quer, né? Pedir desculpa ao torcedor aí pelo resultado. Seguir trabalhando aí para o próximo jogo. O próximo compromisso do Atlético pela Copa Libertadores será na quinta-feira da semana que vem. Basta um empate diante do Melgar para a equipe alvinegra se classificar para a próxima fase da competição. O pensamento é no Melgar e espero que a gente consiga a vitória, que é o mais importante, e a classificação para a gente poder estar para a próxima fase mais tranquilo. Antes disso, tem jogo pelo Campeonato Mineiro, no domingo. Tudo indica que o técnico Diego Aguirre vai escalar uma equipe alternativa para dar um descanso aos titulares e uma oportunidade aos mais jovens. Espero que sim, para ter um descanso, para quinta-feira a gente poder estar enfrentando o Melgar 100%. Se depender de você, nada mal entrar com um time alternativo, né? Time alternativo, vou titular, eu só quero jogar. Eduardo tem 89 dentes. Olha aqui. A discussão continua, né? A discussão continua, o negócio de time titular, time reserva e tal. Se você
é a favor de jogar com o time titular, o Cruzeiro, o Atlético também acredito que seja a favor. Se é a favor, esse jogo contra o Tricordiano, você entraria com 3 volantes ou com 2? Se não quiser falar disso, fala do que você quiser. Mas o assunto é o Atlético. Eu não sou favorável a entrar com o time titular, até porque a cabeça dele tem a menor chance de estar no Campeonato Mineiro. A cabeça dele está no Melgar, pelas entrevistas e por tudo que a gente viu. Gente, é uma definição de situação de Libertadores para as próximas fases. A vitória, o fato de ser um dos primeiros, de trazer todas as vantagens para cá, não tem ninguém com a cabeça nessa história. Agora, eu acho que o que está pendente nesse momento, que é o trabalho do Diego Aguirre, é definir situações. Você não vai ter o Leonardo Silva, você tem que definir a questão do gol, vai ser o Wilson, vai ser o Vitor, que tuitou lá assim, estou quase, e deixou a torcida toda assim, mas está quase para o jogo do Melgar ou está quase para já a próxima fase da Libertadores? Então não existe o pensamento desses jogadores titulares ou os possíveis substitutos imediatos ali num jogo de Campeonato Mineiro contra o Tricordiano, que não significa mais nada. Então, nesse momento, o que o Aguirre tem que fazer é dar chance para quem realmente está querendo mostrar alguma coisa, ele observar esse rodízio aí que ele tem que fazer, um ritmo aí para o zagueiro que vai substituir o Leonardo Silva, acertar algumas situações que ele pode querer modificar para a parte do Melgar, e mais nada do que isso. O pensamento tem que ser a Libertadores mesmo e a quinta-feira. Aconteceu um fato curioso. Não tem a menor dúvida quem vai ser o goleiro do Atlético. É o Lauro. É o Lauro. Não tem mais condição de escalar o Wilson. Não tem mais jeito, não precisa queimar mais o garoto. Eu também acho que insistir é queimar. Vai ser o Lauro. E vai queimar. Eu não voltaria. Mais ou menos, né, gente? Assim, eu até acho que tem que ser o Lauro. Ele teve Veja 3 bem, oportunidades. Vocês estão falando em cima do outro. Ele decepcionou em 2. Não tem que ser o Wilson mais, não queima mais o Wilson, agora é a vez do Lauro. Eu não voltaria com o Vitor também no meio da semana que vem, não tem por que voltar com o Vitor. Também acho. Deixa o Lauro jogar na semana que vem contra o Melgar, e aí utiliza o Vitor nas finais do Mineiro e nas oitavas. Não é que eu gosto. Não, você adora o Lauro. Só não quero que queime mais do que já queimou o Wilson. Que fique pior pro E te falo que ele não errou ao escalar o Wilson. O Wilson se queimou, porque falhou e foi mal nos jogos. E tem que entrar com o time reserva mesmo, poupar quem vai jogar na quinta. Nem o Thiago, que é reserva, tem que jogar no domingo, tem que jogar o Gabriel com o Ed Carlos. Você acha que não queimou ou já queimou o Wilson? Já queimou o Wilson. Já queimou. E a responsabilidade? O Wilson tem que ser emprestado agora, não tem mais jeito. Olha isso, é uma opinião muito radical. Quem se queimou foi o Wilson, né? Ele se queimou. Então a responsabilidade é só dele, de quem escalou não. Isso é uma responsabilidade Ele não dividida. quer ter oportunidade. Ele não quer, não é o que todo mundo quer. O jogador não está ali para isso. Né? É isso que eu queria fazer ressalva no início. Eu até concordo com vocês que não dá para colocar o Wilson mais, que tem que ser o Lauro. Agora, se fosse colocar, quando você coloca, se colocar vai queimar, é quase a mesma coisa que dizer ele é ruim e vai falhar de novo. Ele se queimou. Não pode ser interpretado do ponto de vista dele, ele tem que querer jogar para melhorar a imagem, para tentar, pelo menos, desfazer um pouco desse cartaz inicial ruim. Eu não escalaria mais. Só que a gente tem que parar com um certo paternalismo, assim. Não estou falando que é o caso de ninguém aqui, estou falando em geral. Não, você não quer falar diretamente. O cara não é tão novo assim. 20 né? anos. Ele está na idade de ter oportunidade. É o que todo mundo quer. Goleiro custa ter oportunidade, porque não pode ser uma coisa de ser substituído ao longo do jogo, jogar 15 minutos e ir aos poucos. Oportunidade para goleiro costuma ser assim mesmo, quando alguém machuca, quando alguém está suspenso. Olha, você não acha, mal. Você não acha ele muito novo? Como assim? Mas um jogador de linha da mesma idade, a gente fica aqui chamando de garoto. Não, eu acho ele que tem a idade normal para quem está começando no futebol. Mas goleiro, você não acha que o goleiro começa a ficar maduro depois de 20? Não. O Denis do São Paulo tem 28 e a turma tá chamando de garoto. Mas ninguém o goleiro chama de dele também não chama de jogar. Eu escuto nas rádios. Não, ninguém chama. Você não ouve a rádio que eu ouço. Ele não é garoto. Mas então, tudo bem, ele não é garoto. Mas o Wilson é o garoto, pô. O Wilson é o garoto. É garoto, mas não no momento. Mas já tem uma idade de amadurecimento do futebol. Ô, Everton, é normal ter oportunidade com 21 anos? Goleiro, é uma coisa muito precoce? Nossa Senhora! O cara tá entrando muito antes da hora. Claro que não, que você não vê com frequência esse tipo de situação acontecendo, porque normalmente os goleiros de base são, de fato, terceiro, quarto goleiros. Né? Então, você raramente perde 2 goleiros, como o Atlético perdeu. Então, se ele de fato era o terceiro goleiro, né?
tudo bem dar oportunidade. Mas é que, se um jogador de linha, a gente já viu alguns entrando e não correspondendo. Agora, o problema é que ele entrou num jogo de Libertadores. E é por isso que eu questionei o fato, e disse isso aqui ontem, o fato de que quem era o goleiro reserva? O Giovani. Quem foi contratado para o lugar do Giovani? O Lauro. Então, o Lauro tem que ser titular. Não é porque, mas é porque ele estava antes de contratar o Lauro, ele jogou aqui. Eu estou falando para o jogo de anteontem. Ter oportunidade no futebol é muito difícil. Nada a ver. Ter oportunidade no futebol é muito difícil em qualquer posição. Se você chegar para o treinador da base, do Atlético, do Cruzeiro, ainda que talvez eles não estejam totalmente preparados para assumir o time principal, se o treinador do time principal cai e fala, meu filho, agora você vai ter a chance de assumir o time, eles vão. Isso vale para qualquer posição. Quantos anos o Rafael do Cruzeiro tem? O Rafael já é 26, mais mas já tem oportunidade há alguns anos. Quando teve a primeira chance, tinha bem menos de 26. Mas pegou demais, hein? Tinha bem menos de 26. E quando teve a chance de substituir um mito, que é o Fábio, como o Vitor é um mito no Atlético, ele foi lá e não comprometeu. Então, exatamente. É o exemplo que eu ia dar. Exatamente. A segurança é do jogador, mas é do jogador. Mas é não comprometer, pelo menos. Só tem uma diferença aí. Ele comprometeu, mas cara. tem uma diferença. Ele foi mal. Mas tem uma diferença no caso do Rafael e no caso do Wilson. O Rafael era o imediato. O Rafael ele era o reserva do Fábio mesmo. No caso do Wilson, o terceiro goleiro, ele fica quase que meio que dormindo ali, achando que nunca vai sobrar pra ele. Não, eu acho tá no até... dorme lá, nunca vai sobrar pra mim. Você tá alegando que a sua colega disse isso? Não, tô perguntando. Eu tô dizendo que eu acho que o goleiro tem que estar sempre preparado. Isso é um ponto. Só que são situações diferentes. O Rafael, inclusive, e o Gento deve lembrar o nome do outro, que era, na verdade, o segundo, que acabou sendo emprestado. Foi vendido, não, pra Itália? Não tá me lembrando agora. E ele realmente... Gabriel. Ele era o terceiro, ele subiu, virou o segundo, ele realmente era o imediato do Fábio. Então a preparação é diferente, ele sabia que a qualquer momento era ele que ia entrar. Esse menino Wilson, você tem a situação, e eu sou contra, já disse, desde o início eu disse que o Atlético tinha que contratar, quando o Atlético falou que não ia contratar, eu falei, tem que contratar, isso é Libertadores, isso não é brincadeira, é diferente. O Panzi ainda foi mais preciso, ele falou, eu queria o Lauro. Só que as situações são diferentes. O menino entrou de imediato. Ele viu o Vitor contra o dia e falou, beleza, é o Giovani, eu tô indo pra reserva do Giovani. Aí, de repente, o Giovani tem contra... Meu Deus, agora sou eu. É diferente a situação psicológica. Só que eu acho que qualquer jogador que se torna profissional, ele tem que estar preparado pra chance dele. Esse menino não tá. Eu tava conversando um dia desse com uma pessoa do Cruzeiro. Você lembra quando o Cruzeiro anunciou? Agora tem dias, o Kevin, que era da base e tal. Sim. Aí eu perguntei a uma pessoa do Cruzeiro, falei, se esse garoto é bom jogador? É bom jogador. Mas mais um, a gente tem que trabalhar, não estou dizendo que tem a cabeça ruim não, tá, gente? Preparar a cabeça, o espírito para aguentar uma pressão. Ainda é verde, ainda é cru, exatamente. Então, acho que a mesma coisa se aplica ao Wilson, nesse caso aí. Não. Agora, peraí, eu não acabei de falar, vocês não estão deixando. Vocês não estão deixando, mas é terceiro goleiro do... Mas tá no não entra do... Tá treinando com o Vitor Giovani, ó. Então, o Kevin tá subindo agora, então, estava lá no sub-20. O Wilson tá no profissional há muito tempo, então não tem comparação. Então, peraí, então para você, o Wilson, então, não merecia nem ter a oportunidade. O Atlético tinha que ter contratado... Eu acabei de falar que o Aguirre acertou ao dar a oportunidade ao Wilson, que era o terceiro goleiro. Machucou o primeiro, machucou o segundo, assume o terceiro. É esse Deus, gente. E aí... Mas, infelizmente, ele foi mal. Em 3 jogos, ele falhou em 2. E falhas que custaram, sim, resultado. Conta, né? Porque, convenhamos... Acabaram as oportunidades. Agora entra quem chegou, que é o Lauro. Ponto. É simples. Ok, mas aí o meu argumento briga com o seu, mas tem fundamento. E modestamente falando aqui, não tem não? Eu não entendi. Você contratou o Lauro pro lugar do Giovani, quem tem que ser o goleiro titular? Não. Você não contratou o Lauro. Peraí, o Lauro não foi contratado pro lugar do Giovani. O Lauro foi contratado para ser o segundo goleiro do Atlético na Libertadores, numa lista que não tinha mais ninguém, só tinha o Wilson. Ele não veio pro lugar do Giovani. Esse pensamento, ele veio para o lugar do Giovani, então ele tem que entrar porque era o Giovani. Isso não existe. Ele só veio porque o goleiro que teria que ser inscrito na Libertadores seria o quinto do sub-20. Sabe como é que eu provo? Sabe como é que eu provo que eu tenho razão? Você não prova que você não tem. Não. Sabe como é que eu provo que eu tenho razão? Você não tem. O seu argumento é querer tirar o Wilson e botar ele. Mas o goleiro experiente é que tem que ir para jogos mais importantes e que requerem mais experiência. Se tivesse sido bem, ele não estaria falando isso. Wilson, você já teve a sua oportunidade. Agora é o Lauro. Ô, Everton. Não. Gosta todo mundo aí, não vai falar coisa nenhuma. Enquanto eu tiver o comando aqui, vocês falam quando eu quiser. Olha aqui.
Olha aqui, olha essa oportunidade aqui. Aliás, a oportunidade é igual gol, né? Ou seja, você não pode perder. E amanhã, no stand de vendas do residencial Monteville, teremos uma equipe show, Monteville, tá, pessoal? Falei Monteville, é Monteville. Teremos uma equipe show de bola lá te aguardando com as melhores condições para te deixar cara a cara com o melhor apartamento do Barreiro de Baixo para você marcar o gol de placa da sua vida. O sinal, ele é parcelado em 3 vezes. E aí, as parcelas são fixas durante a obra, né? Que terá um acabamento superior, uma localização que é muito legal. E o preço, meu amigo, o preço está simplesmente imbatível. E não é só isso, não. Fechando o negócio, você ainda vai levar para casa 2 camisas oficiais do seu time e um par de ingressos para assistir de camarote ao jogo do Atlético, a um jogo do Atlético no Campeonato Mineiro. Aproveite, é somente amanhã. Gostou aí? Então saiba mais em prodomoparamorar.com.br. prodomoparamorar.com.br. Aliás, só recapitulando, a promoção você vai ganhar camisas oficiais, 2, e ingressos para jogos no Campeonato Mineiro. É Cruzeiro ou Atlético, hein, Capiroto? Ah, tá, de Cruzeiro ou Atlético. E aí é o time que você torcer. Né? Então é o seguinte, não perca a oportunidade. O telefone está na tela e o site também. Aliás, o telefone está na tela e o site também. Então não perca, 2526-1807, prodomoparamorar.com.br. Fechou o negócio? Camisa oficial, o ingresso e o ingresso para você assistir o seu time do coração. 2526-8107. 2526-8107. Rápido intervalo, lá e cá, a gente já volta. Até já.